Buscar ou buscando alegria para o coração. Buscando alegria para o coração. Nós vamos trabalhar esse texto, vamos trabalhar essa verdade em Salmo 19. E eu queria começar contando uma história de certo homem que ele vivia em uma aldeia muito quente e era muito seca. Mas todos os dias esse certo senhor, ele ia buscar água em um poço. Principalmente lá no Nordeste, nós temos muitos poços, mas a maioria deles que existem lá também são muito secos também. E esse senhor, ele ia para esse poço todos os dias buscar água. Mas esse poço, ele estava cada vez mais raso e quase ele não conseguia realmente tirar uma água potável, uma água pronta para beber ou para fazer os seus usos. Mas ainda assim, mesmo que esse poço estivesse seco ou quase seco, ele insistia em voltar ali, esperando matar a sua sede. Passado o tempo, um certo viajante, um dia passando por aquela aldeia, ele encontrou esse senhor exatamente nesse poço, e ele perguntou para esse senhor: "Ô, moço, por que você continua voltando aqui constantemente a esse poço seco? E sendo que bem aqui, poucos metros ali para frente, alguns metros ali para frente, você pode encontrar uma fonte de água, um poço, mesmo que um pouco mais distante, mas com água fresca, cristalina, que nunca acaba." Ele fez essa pergunta lá para o Senhor. E o fato é que esse senhor, mesmo ouvindo isso, ele estava acostumado a ir àquele poço. E ele continuava tentando tirar água dali todos os dias, mesmo sabendo que nunca conseguiria saciar a sua sede. Essa pequena história, ela fala muito de como somos quando buscamos alegria. Principalmente quando buscamos alegria em coisas passageiras, como dinheiro, conquistas ou prazeres. Então, nós muitas vezes, ou muitas pessoas são como estão em busca de uma alegria, mas essa alegria é como se fosse esse poço seco. Ela parece prometer água, parece poder saciar a sede, mas ela não tem o poder realmente de matar a sede daqueles que buscam. Meus irmãos, em nosso coração nós temos o desejo de sermos felizes, não é verdade? Acredito que se eu perguntasse para qualquer pessoa aqui se você tem o desejo de ser feliz, você diria que sim, eu tenho o desejo de ser feliz. É um alvo. Esse alvo é um alvo comum a todos. Não existe ninguém que não deseje essa felicidade, uma alegria, que não deseje paz, que não deseje um certo tipo de satisfação. O problema é que muitas vezes nós temos buscado a nossa alegria ou a nossa satisfação como o senhor daquele poço, em coisas passageiras, ou que parece nos dar uma fonte de saciedade, mas na verdade não sacia. Não tem a capacidade de nos satisfazer. Corremos atrás de dinheiro, corremos atrás de posição, status, conquistas pessoais, queremos viajar, queremos adquirir inclusive um corpo perfeito e tantas outras coisas. Coisas que achamos que é a felicidade, ou que traz uma verdadeira felicidade para o nosso coração. Mas quanto mais corremos para estas coisas, mais percebemos que a alegria que essas coisas oferecem é limitada e é temporária. A gente não conhece o coração das pessoas, não é verdade? A gente nem imagina o que existe no coração de cada uma das pessoas. Mas nós sabemos de uma verdade que é comum: todos buscam felicidade. Você vai encontrar pessoas que têm até muito dinheiro, mas parece que a sua felicidade plena ainda não foi alcançada. Temos pessoas que
buscam um corpo tão perfeito e ainda assim, todas as vezes que olham no espelho, essa felicidade ou essa satisfação ainda não é completa. O mundo, meus irmãos, a sociedade de forma geral, ela tem buscado felicidade. Só que essa felicidade, ela tem sido procurada em algo que é limitado e é temporário. É por isso que essa noite eu gostaria de responder, não de responder a essa pergunta, eu já vou responder na verdade, eu queria explicar a resposta dessa pergunta, e a pergunta é: onde podemos encontrar uma alegria que seja verdadeira, duradoura e que traga satisfação plena? Salmo 19 vai nos dar a resposta. Salmo 19 responde essa pergunta e ela é respondida por Davi. Davi nos mostra que a verdadeira alegria não está nas coisas deste mundo, mas na palavra de Deus, que é perfeita, que é justa, que é pura, que é eterna. É nela que podemos encontrar um descanso para a nossa alma. É nela que podemos encontrar sabedoria para viver. É nela que podemos ter uma alegria plena para o nosso coração. E é nela que nós vamos buscar essa alegria esta noite e compreender por que a palavra de Deus, ela é capaz de nos satisfazer plenamente e completamente. Por que a palavra de Deus, ela consegue nos satisfazer plenamente, completamente o nosso coração. Então vamos ler Salmo 19, verso 1 a 14, e nós vamos responder essa pergunta durante esta noite. Por que a palavra de Deus é a única capaz de trazer a alegria? Eu vou dizer a verdadeira alegria, até porque as pessoas encontram alegria em outros lugares. O problema é que essa alegria ela é momentânea. Então, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir no meio dela, se ela não for uma Bíblia eletrônica, né? E aí você pode acompanhar comigo no Salmo 19. Eu não vou colocar o Salmo escrito ali no PowerPoint, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus, do verso 1 ao verso 14. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são elas todas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por ela, o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador.
Vamos orar. Deus, diante da Tua palavra que declara o Teu poder e as Tuas maravilhas, nós queremos hoje, mais uma vez, suplicar que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor transforme, ó Deus, as nossas vidas e nos dê a orientação correta para encontrar a alegria plena para as nossas vidas. Num mundo em que as informações são rápidas, um mundo em que o prazer ele é buscado de forma contínua, pois não há uma satisfação, nos ajuda a nos satisfazermos na Tua palavra. Nos ajuda a compreender os Teus desígnios e as Tuas verdades. Nos ajuda a aplicar em nossos corações e nossas vidas. Nos ajuda a, de fato, a meditar em nosso coração aquilo que vem de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 19 ele é interessante porque você pode dividir ele em pelo menos duas partes. A primeira parte do Salmo, eu posso dividir ele entre os versos 1 e o verso 6. E em resumo, essa parte fala sobre como a criação revela a glória e o poder de Deus. O Rio Grande do Sul, e especificamente Dois Irmãos, porque é onde eu vejo o pôr do sol constantemente, ele nos dá um privilégio de ver o desenho esculpido do Senhor a cada final de tarde. Lá no Nordeste não é tão comum encontrar pôr do sol tão bonito como temos aqui, mas aqui é um espetáculo. E todas as vezes que eu estou ali na sacada da minha casa, ou se eu estou na rua, e eu olho para o céu laranja, aquele pôr do sol magnífico, as nuvens que muitas vezes se cruzam, o sol que desce como se tivesse vida, eu olho e digo, que glória o nosso Deus merece. Porque eu vejo a pintura de todo o poder, eu vejo a pintura do meu Criador. Os céus, ele declara a glória de Deus. Toda a criação, mas especialmente o céu, declara a grandeza do Criador. Um universo quase que infinito, não infinito, mas tão grande que não podemos realmente compreendê-lo. As plantas, as árvores, tudo que nos cerca, a vida, mostra a grandeza do nosso Criador. Mas o céu, ele fala isso de uma forma gloriosa, magnífica. O verso 1 ele diz isso: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Nós estamos diante de uma palavra que fala sobre o Criador de todas as coisas, sobre aquele que nos criou, aquele que de fato sabe o que é melhor para todos nós, aquele que nos mínimos detalhes pintou aquele alaranjado daquele dia, aquela luz que refletia a estrela mais imponente do nosso sistema solar. É interessante que o texto nos mostra que essa declaração ela é feita sem palavras. O próprio universo testemunha o poder e a majestade de Deus. O verso 2 diz que o dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discursos, verso 3, e nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. Deus está presente. A sua criação revela o seu amor, o seu poder. O sol, o céu,
e a luz diária mostra a obra de Deus continuamente. E essa linguagem, meus irmãos, é uma linguagem universal, é perceptível a todos, em qualquer lugar do mundo. Mesmo alguém que não acredita em Deus, ele se maravilha com a criação. Mesmo que alguém que não esteja aqui no nosso meio, ele olha para aquilo e ele posta lá no seu Instagram, no Stories. Que coisa linda! Porque ele se maravilha com as digitais do Senhor. Ele pode não crer, ele pode não se submeter, mas ele reconhece no discurso do dia e da noite, sem nenhuma palavra entoada, sem nenhuma palavra discursada pelo Senhor, ele revela o seu poder. O verso 5 e o verso 6 nos mostram uma metáfora do sol. O sol como uma metáfora da constância da força de Deus. E como ele diz, verso 5, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. O sol, ele percorre, claro, na visão, né? Sabemos que o sol está parado, né? Mas na nossa visão do sol, o sol está percorrendo toda uma extremidade, não é verdade? De leste a oeste. Ele faz isso com regularidade. Ele faz isso sem se cansar todos os dias, iluminando e aquecendo a terra para que nós pudéssemos ter vida. O sol, de alguma forma, simboliza a fidelidade de Deus, a ordem e a perfeição de sua obra na criação. Se o sol tivesse milímetros de distância mais próximo da terra, não teríamos condições de ter vida. Se o sol estivesse milímetros de distância mais distante da terra, também não poderíamos ter vida. O sol está na posição certa. A lua que está ao redor da terra está na posição certa. Todas as estrelas, todo o universo está nas posições corretas. Se não estivesse nestas posições que hoje conhecemos, a vida seria impossível. Então, quando olhamos a criação, quando olhamos o sol, quando olhamos as estrelas, quando olhamos o céu, a luz, nestes primeiros versículos, nós temos a natureza, que a natureza é um testemunho silencioso, constante e universal da glória, poder e perfeição de Deus, que revela a sua presença em todos os seres humanos. Nós poderíamos parar aqui e já concluir que a maior alegria que podemos buscar para as nossas vidas e ter em nosso coração é o reconhecimento de que Deus criou todas as coisas. E é por causa da sua fidelidade, é por causa do seu poder que coordena, que soberanamente rege tudo o que existe, é que podemos estar sentados aqui esta noite. É que podemos ter a certeza que tudo que temos é porque Ele assim quis que tivéssemos. Mas a segunda parte, que inicia do verso 7 e vai até o 11, fala agora sobre a excelência, a autoridade e os benefícios da palavra de Deus. Então, se no primeiro momento nós estávamos aqui tratando sobre a forma como Deus se revela através da criação e o seu poder, o salmista Davi agora pretende mostrar para nós a excelência, a autoridade e os benefícios da palavra de Deus. Então, por que a palavra de Deus é a única capaz de trazer alegria? E a resposta é por causa daquilo que ela é. É por causa daquilo que ela representa.
é por causa das suas características. E o verso 7 começa nos dizendo que a lei do Senhor, tratando-se então da palavra de Deus, que muitas vezes é tratada nos Salmos com alguns sinônimos, e esse é um sinônimo, a lei do Senhor, que em outras palavras é um termo hebraico para Torá, que significa instrução, orientação e ensinamento. Ele diz que a lei do Senhor, ela é perfeita. Essa é uma característica da palavra de Deus. Ela é perfeita, plena, completamente sem nenhum defeito. O fato de ela ser perfeita parece que traz a nós, ou traz ao mundo, de alguma forma, uma oposição a ela. Porque na medida que sabemos que ela é a perfeita verdade do Deus Todo-Poderoso que criou todo o universo, parece que as pessoas elas não se aproximam dela. Parece que por causa dessa perfeição, as pessoas têm aversão a ela, ou não querem serem confrontadas por aquilo que ela diz. Utilizam muitas vezes como um amuleto. A palavra de Deus, meus irmãos, não é amuleto. Não é algo que vai te dar sorte se ela estiver fechada. Recentemente, meus alunos estavam fazendo a minha prova de química. E aí, nessa semana especificamente, eles receberam Bíblias no Novo Testamento. E aí eles, professor, está vendo? Agora nós temos no Novo Testamento aqui a Bíblia. Eu disse, muito bom. E aí alguns começaram a ler, inclusive, eu achei fantástico. Porque muitas vezes nós nos recusamos a falar de Deus para as pessoas, e foi lá um grupo de pessoas, gideões, cristãos, entregaram lá a palavra de Deus para todos os alunos que estavam entrando na escola. E sabe qual foi a repercussão disso? As crianças, os adolescentes, os jovens estavam tudo lá, com a Bíblia na mão, orgulhosos. Queriam entender de alguma forma o que ela tinha lá escrito. Mas alguns brincando, sabendo que eu era pastor, que eu sou pastor, e diante da prova, né? Nesse mundo passarei por muitas provações, a prova é uma delas. Ele disse, professor, eu posso deixar a Bíblia aqui? E olha que coisa louca, né? Porque o Estado é laico. Não é assim que dizem? O Estado é laico. Eu posso falar qualquer porcaria, mas quando é a palavra de Deus, o Estado é laico. Aí sabe o que eles fizeram? Professor, eu posso deixar a Bíblia em cima aqui, da minha mesa, da minha classe? Aí eu disse, pode. Por quê? Para ver se dá sorte. Aí eu disse, meu amigo, se tu não estudou, Deus não vai conseguir te dar a resposta, não. A Bíblia não é amuleto. Ela fechada na sua casa, ou na minha, ou em cima desse púlpito, ou numa loja onde ela é vendida, ou onde ela é distribuída, ela não tem nenhum poder para a sua vida. Ela não tem como trazer alegria para você. Você não sabe o que é que tem dentro? A palavra de Deus ela é perfeita. E essa perfeição, o texto diz, tem a capacidade de revigorar a alma. É o que o texto diz, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Dá vida à alma, dá nova energia, dá novas forças, poder para continuar. Para aquela vida abatida, para aquele que está cansado, para aquele que está sobrecarregado, a palavra de Deus é esta, que pode revigorar a sua energia, a sua força, a sua vontade de viver. Sendo ela perfeita, ela é o guia seguro para quem deseja viver corretamente. É imprescindível, e nós não podemos deixar de falar o que Jesus, o próprio Senhor Jesus nos fala em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso, humilde de coração. E vocês encontrarão descansos para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas estão cansadas, seus corações estão abatidos, as suas tristezas elas são profundas. Jesus, ele diz que ele é a palavra. E sendo que ele é a palavra, ele também diz: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, todos vocês que estão com o coração aflitos, pois eu vou lhe dar descanso. O descanso é encontrado em mim, não nas coisas que me cercam, não no mundo ou naquilo que Ele nos oferece. Jesus, Ele é a lei perfeita. Ele é perfeito e Ele revigora a alma. Além disso, há uma outra forma que a Bíblia trata a palavra de Deus, ela trata como testemunho do Senhor. E os testemunhos do Senhor, que ainda estão aqui no verso 7, refere-se aos 10 mandamentos, que constitui de certa forma a base, a lei de Deus. Os mandamentos do Senhor. É interessante que quando ele se refere à palavra de Deus como os testemunhos do Senhor, a lei perfeita, ele diz: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Nós vivemos, meus irmãos, em mundos de incertezas. Um mundo em que são poucos aqueles que podemos confiar. E mesmo esses que podemos confiar, muitas vezes falham ou falharão conosco. Mas a palavra de Deus, o que Davi nos diz? A palavra de Deus, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Ela nunca irá falhar. Nunca. Sabe qual é o efeito, então, desta palavra? O texto diz: e tornam sábios os inexperientes. O efeito da palavra ou do testemunho do Senhor em nossas vidas é que ela nos torna sábios. A palavra traz sabedoria a nós, traz instrução, torna os simples sábios e dá entendimento aos que buscam aprender. A palavra de Deus nos ensina o caminho da justiça. Ela nos dá sabedoria. E esta sabedoria ela vem de quem? Vem do Senhor. Meus irmãos, a alegria para o nosso coração depende daquilo que está no nosso coração. Que nós possamos confiar de fato que a palavra de Deus, ela é digna de confiança e que ela nos torna sábios. Ainda sobre o que Davi fala sobre a palavra de Deus, ele fala sobre os preceitos do Senhor, verso 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. As instruções, os ensinamentos que vêm da palavra de Deus, elas vêm para nos ensinarmos a viver. Precisamos então aprender a o quê? A confiar e a obedecer. Veja o que diz Josué 1:8. Não deixes de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E aí o que acontece aqui? No finalzinho, como é que está dito aí? Pode ler em voz alta para mim? Só então
Quando é que os caminhos irão prosperar e você será bem-sucedido? Quando você guardar de fato os preceitos do Senhor em seu coração. Eu não estamos falando aqui de prosperidade financeira. Mas Josué, quando olhamos a história, sabemos que enquanto o povo de Deus permaneceu fiel à palavra e à lei, o povo de Israel prosperou diante das nações. É interessante que depois de Josué vem o livro de Juízes. E em livro de Juízes o que acontece? Todo mundo resolve fazer o que bem entende. Resolve fazer o que está no seu coração. E aí o que acontece? Temos momentos de altos e baixos dentro do período de Juízes. De fome, de destruição, de tristeza, morte. Tudo isso porque o povo não obedeceu à palavra de Deus. Vamos ver outro salmo. Salmo 1, de 1 a 3. Olha o que diz esse salmo a respeito dos preceitos do Senhor, a palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, olha o que ele faz? Nessa lei, medita, quando? Dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Meus irmãos, os preceitos do Senhor são justos e eles têm a capacidade, a palavra de Deus tem a capacidade de dar alegria ao nosso coração. Um coração alegre, ele se alegra nos preceitos do Senhor, porque os preceitos do Senhor são justos. Dá para entender para onde é que nós estamos direcionando aqui? Próxima palavra que é sinônimo aqui para a palavra de Deus é os mandamentos do Senhor. O texto diz que os mandamentos do Senhor são límpidos. Mandamentos do Senhor aqui significa aquilo que foi estabelecido. A palavra de Deus ela foi estabelecida pelo próprio Deus. E esta palavra é dita, tem como característica ser límpida, clara, de fácil acesso. As pessoas muitas vezes reclamam porque não entendem a palavra de Deus. Busque a Deus. Peça a compreensão da palavra de Deus para o próprio Deus. Porque ela diz que ela é límpida. Ela tem capacidade de limpar, de iluminar o caminho. De nos mostrar o que de fato agrada a Deus. De tirar as dúvidas, de tirar os medos, de tirar as incertezas, de colocar o nosso coração no lugar certo. O grande problema, meus irmãos, que enfrentamos na sociedade de hoje, diante das ansiedades da vida, das tristezas, depressões, das doenças que são chamadas doenças do nosso século, o grande problema, na maioria das vezes, é porque o coração está no lugar errado. O coração ele não está conseguindo enxergar com clareza aquilo que Deus promete dar. Mesmo olhando para a criação, ele não consegue se render ao Criador. Mesmo olhando para a perfeição, ele não consegue se render àquilo que é perfeito. Mesmo diante daquilo que é digno de confiança, ele não consegue confiar, ele não crê. Nós não cremos, meus irmãos. E é por isso que muitas vezes temos sofrido. Ainda, no verso 9, ele diz, o temor do Senhor, ele fala sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor é puro.
e dura para sempre. Temor trata-se de um nome incomum aqui nas Escrituras, para as Escrituras. Mas nos lembra de que não podemos aprender a palavra de Deus sem demonstrar reverência pelo Deus da palavra. Ensinar a Bíblia é ensinar o temor do Senhor. E Provérbios diz: o temor do Senhor é o quê? O princípio do saber. Precisamos entender que, apesar de ser um livro e que de fechada não tem nenhum poder para a sua vida, esta palavra aqui é a palavra do Criador do universo. É a palavra daquele que criou você, que fez você. Salmo 139, verso 16, verso 15 diz: os meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. E olha o que ele diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Essa descrição aqui, meus irmãos, de Davi, é de alguém que reconhece a onipotência de Deus. É de alguém que reconhece o poder de um ser que pode criar todos os dias de nossas vidas, que já determinou tudo o que, ou todo o tempo que iremos viver. O que nós lemos aqui, meus irmãos, de Davi, é o reconhecimento daquele que não somente criou todas as coisas, mas criou você. E ele não vai realmente fazer nada com você que esteja fora do plano dele. Ele tem um plano para todos nós, mas nós precisamos confiar nele. Ler a palavra de Deus é reconhecer e temer aquele que criou todo o universo. Outra forma que o salmista ainda fala sobre a palavra de Deus, ele fala sobre as ordenanças do Senhor são verdadeiras e são totalmente justas. Em outra versão diz os juízos do Senhor, que poderiam ser traduzidos como os vereditos do Senhor. Diz respeito a um juiz, ou seja, tudo aquilo que Deus assim determinou ou ordenou, tudo aquilo é verdadeiro. E tudo a respeito disto, é o que o texto diz, são todas elas justas. Dá para entender isso? A gente não compreende a morte. A gente não compreende a dor. A gente nem sequer compreende as circunstâncias que temos vivido. Mas sabe quem é que leva a primeira culpa quando tudo está dando errado? Deus. Quando tudo não anda do jeito que você quer que ande, sabe quem é que leva a culpa? Deus. Ele é injusto, Ele permitiu que tudo isso acontecesse comigo. A palavra dele diz: as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. A obediência à palavra nos traz alegria, meus irmãos, e nos traz recompensa. É isso que nós vamos ver aqui. Nós já vimos os efeitos, a palavra perfeita revigora, a palavra digna de confiança torna todos sábios e torna os sábios os inexperientes. A palavra de Deus é justa, dá alegria ao coração, límpida, traz luz aos olhos,
pura, dura para sempre e verdadeira, elas são justas. Sendo assim, nós poderíamos comparar a palavra de Deus como algo que é realmente desejável. Mas sabe como é que o salmista, ele fala sobre a palavra de Deus? Sabe qual é o grau de desejo que ele nos coloca aqui? Veja, a palavra de Deus, ela descreve. Se você lê atentamente, você consegue ver a descrição, o nível de desejo. Porque as palavras, elas falam sobre isso. E ela diz assim, ó. Essas palavras, a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, o preceito do Senhor, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor, as ordenanças do Senhor. Ele diz o quê? São mais desejáveis do que o ouro. Consegue medir o nível de desejo aqui? Não de qualquer ouro, mas do que muito ouro puro. Diante da beleza, da excelência, da autoridade que é a palavra de Deus, ela é mais desejável do que muito ouro puro. Não só isso. Elas são mais doces do que o mel. Uau! Eu gosto muito de doce, né? Até porque a Vanessa faz doce. O brownie, era brownie que me faltava. Propaganda. Nós gostamos de doce. Quem não gosta de doce? É muito difícil não encontrar. Mas eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de provar o mel direto do favo. Alguém recentemente trouxe favo para alguém aqui, que eu não lembro quem foi. Eu acho que foi o Joel. Tu está apontando para muitas pessoas desse lado. Foi o Jairo que trouxe e deu para o Joel. E o Joel me deu uma lasquinha. Né? Eu não sei se era porque ele não gostava, ou se ele queria me agradar. Não, estou brincando. Aí ele deu uma lasquinha do favo. Eu já tinha comido antes. Cara, é muito bom. É um doce que parece que, sei lá, eu não sei como descrever. Só você pegando um favo de mel e colocando na boca. Pronto. Se você consegue imaginar isso, essa doçura do mel, se você consegue imaginar esse ouro muito puro, é exatamente isso que deveria ser, para nós, o alvo dos nossos desejos. Mais do que isso, na verdade. Mais do que o ouro, mais do que o mel. Nós deveríamos estar sendo chamados pelos outros. Olha lá, vai aqueles loucos ali, só sabem ler a Bíblia. Tudo que esse cara fala, ele bota a Bíblia no meio. Ou palavras positivas. Olha, eu gosto de falar com fulano porque ele sempre tem uma resposta que vem de Deus. E não é de Deus do além, não, é da palavra. Elas deveriam estar no nosso coração. Elas deveriam ser desejo de nossas vidas. O verso 11 ainda diz o seguinte: por elas o teu servo é advertido, corrigido, e há grande recompensa em obedecer. Consegue perceber? Meus irmãos, a verdadeira alegria, ela está na palavra de Deus. E aquele que busca ao Senhor, ele busca compreender o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Ele busca com um desejo imensurável a palavra de Deus. Ele se importa que esta palavra o corrija das suas ações erradas, dos seus sentimentos ou emoções que não correspondem ao Deus que criou todas as coisas.
O verso 12, ele diz: quem pode discernir os próprios erros? Davi está dizendo assim: Senhor, eu não consigo discernir o que é errado e o que é certo, mas Tu pode discernir, então corrige-me. E daqueles que eu não sei, absorve-me daquilo que eu não conheço. Me guarda, Senhor, verso 13 ele diz, dos pecados intencionais, porque eu desejo pecar contra Ti. É o que Davi diz: olha, daqueles pecados que eu tenho intenção de fazer, já me perdoa, Senhor. Não deixe que eles me dominem, para que eu seja íntegro, inocente. E aí o verso 14 ele diz o que deveria ter em nossos corações, em nossa boca: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e o meu refúgio, meu resgatador.